Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo dos advérbios. Nós vimos na nossa aula anterior então que os advérbios eles indicam uma circunstância. E essa circunstância ela pode variar, pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de intensidade, de meio, então isso é bastante variável. O que é importante a gente lembrar? Advérbio vem de verbo ali, né? A gente lembra de verbo. Justamente, gente, porque vai modificar o verbo, vai trazer uma circunstância para esse verbo. Ou seja, é diferente eu falar que fulana correu, de eu falar que fulana correu rapidamente. Então a gente já observa essa distinção. Mas hoje nós vamos falar da importância dos advérbios de tempo nos textos jornalísticos. Vamos lá então. A maioria dos textos jornalísticos, sobretudo nas notícias, dada a necessidade de se narrar fatos essencialmente no campo do tempo presente, é bem típico o uso de advérbios de tempo, locuções adverbiais e adjuntos adverbiais, que expressem sucessões de fatos ou tempo decorrido. Gente, então aqui nós estamos falando de uma tipologia textual, né, jornalística. Nós temos então a notícia. A notícia, gente, normalmente ela vai ser sobre algo recente. Também, gente, eu vou precisar responder algumas perguntinhas, como por exemplo, como, onde, quem, por quê, dentre outras perguntas. Então, gente, a notícia ela tem um formato bastante específico. E essas perguntinhas, inclusive, elas devem ser respondidas, então, no primeiro parágrafo do texto, que a gente chama de lead. E depois, né, eu posso explorar outras coisas no corpo do texto. Então, gente, nós vamos ver qual a importância de advérbios de tempo. Por exemplo, eu coloquei, né, eu não coloquei aqui, quando, mas o quando vai ser respondido por um advérbio de tempo. Então, vamos ler um texto aqui de exemplo. Nós temos o seguinte texto. Mergulhadores acham mais 5 corpos no Costa Concórdia. Número de mortos sobe para 11. Mergulhadores buscam 24 desaparecidos. As equipes de resgate que procuraram as vítimas do naufrágio do navio Costa Concórdia encontraram mais 5 corpos nesta terça-feira, elevando o número de mortos de 6 para 11. Anunciou no início da tarde o comandante da Guarda Costeira, Filippo Marini. Mergulhadores ainda buscam 24 desaparecidos. Os corpos foram encontrados na parte submersa do navio, com a ajuda de explosivos para liberar a passagem de mergulhadores. São 4 homens e uma mulher, todos com idade entre 50 e 60 anos. Mais cedo, a unidade de crise, formada depois do acidente com o transatlântico, divulgou a nacionalidade das 29 pessoas até então desaparecidas. Entre elas estavam 14 alemães, 6 italianos, 4 franceses, 2 americanos, uma peruana, um indiano e um húngaro. O país de origem dos 5 últimos corpos encontrados ainda não foram confirmados. Gente, então ali nós percebemos nesse primeiro momento que eu tenho alguns advérbios de tempo, como nesta terça-feira, no início da tarde e mais cedo. O que acontece, gente? Esses advérbios estão ali justamente para marcar o quão recente é essa reportagem. Então, nesta terça-feira, obviamente, pode ser que eu esteja na quarta lendo essa reportagem, na quinta,
mas eu sei que é um fato recente. E no início da tarde, daquele dia, mais cedo, antes então disso acontecer. Ou seja, gente, numa notícia eu preciso marcar sempre esse tempo recente. Faz parte da estrutura da notícia. Vamos continuar a ler então essa notícia. O navio encalhou perto de uma ilha e logo em seguida adernou. Ao todo, mais de 4.200 pessoas estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes. Dos tripulantes desaparecidos na lista divulgada nesta terça-feira, figura a peruana Érica Soria, de 26 anos, que trabalhava como camareira. Ela foi vista pela última vez entrando em um dos botes salva-vidas. Ainda da tripulação, não foram encontrados um dançarino húngaro, um músico italiano que se apresentava em um dos restaurantes no momento do impacto e um indiano. Resgate. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros que trabalham nas buscas tiveram de suspender na segunda-feira o trabalho devido ao mau tempo. Nessa terça-feira, a situação do mar está mais tranquila e assim deve permanecer até quarta-feira. Por isso, a busca continuará sem pausa. O naufrágio foi consequência, como afirmou na segunda-feira a companhia Costa Cruzeiros, dona da embarcação, de um erro humano do capitão que aproximou o navio até 150 metros do litoral da pequena ilha do Mar Tirreno. Na manobra, houve um impacto contra as rochas. Gente, nós podemos observar nessa segunda parte aqui da notícia mais advérbios, então, de tempo. Nós temos, logo em seguida, nesta terça-feira, pela última vez, na segunda-feira, nesta terça-feira, até quarta-feira, na segunda-feira. Tivemos 7 só nesses 3 parágrafos de advérbios que marcam tempo. Se a gente for parar para analisar, a gente utiliza, na verdade, esses advérbios de tempo o tempo todo. Eu, por exemplo, durante a aula, eu utilizo várias e várias vezes. Justamente porque, gente, quando nós estamos contando uma história, relatando algo, nós sempre vamos utilizar esses advérbios para mostrar a continuidade de algo. Na sequência, assim que. Então, sempre vão dar essa continuidade de informações. Lembrando, gente, que não precisa ser somente uma palavra, como ontem. Mas podem ser sim locuções, que são quando eu tenho mais de uma palavra. Como, por exemplo, logo em seguida. Tá dando essa ideia de tempo. Então, gente, principalmente nas reportagens, notícias, eles utilizam bastante. Aqui nós temos uma notícia que está falando sobre algo que na época era algo bastante recente. Justamente porque, gente, a notícia ela é momentânea. Tanto que se vocês forem analisar, nós não temos notícias com uma grande extensão. Justamente porque são coisas que podem estar acontecendo ou aconteceram recentemente e nós não temos tantas informações. Então, o que o jornalista ele faz? Ele escreve o que ele tem certeza, justamente porque ele não pode se comprometer. Ele tem que sempre trazer, né, a veracidade dos fatos. Então, gente, isso explica também por que, por exemplo, essa notícia aqui também não é tão extensa. Mas podem ver que foi tudo muito explicado. O que aconteceu? O naufrágio do navio. Com quem? Com os tripulantes e com a galera que estava lá. Quando? Como? Tudo isso foi explicado, então, nesse texto aqui, que é o que a gente tem que fazer numa notícia. A notícia, gente, ela não pode deixar nada em aberto. Se eu não tenho todas as informações, o jornalista ele coloca ali, aguardando mais informações, em breve mais notícias. Alguma coisa que dê essa ideia então. Bom, gente, sei que os advérbios, né, são importantes, mas espero que vocês tenham entendido até aqui, então, principalmente com a importância deles no jornalismo.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!